Fluminense muito próximo de anunciar oficialmente reforço e a gente tem algumas novidades na negociação de zagueiro. Além disso, atualizações sobre a desistência do Fluminense de contratar Cuejar e Rony em 2025. Isso e muito mais você confere nesse vídeo aqui da Central Fluminense, então desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Fluminense está muito próximo de anunciar oficialmente mais um reforço para a temporada de 2025. Isso porque a gente sabe que o René já chegou no Rio de Janeiro, já passou pelos exames médicos e no pré-bid da CBF ele já aparece inclusive com a camisa tricolor. Então a tendência é que esse reforço seja oficializado na tarde de hoje. O René chega ao Fluminense sem custos, né? Quando eu digo sem custos, claro, sem aquisição de transferência, o contrato dele com o Internacional acabou, o Fluminense vai pagar os salários e as luvas, naturalmente. É aquele famoso acordo do Fluminense, né? 2+1, assina por 2 anos com o jogador, com opção de renovação por mais um ano. Ele vem para brigar pela posição de titular na lateral esquerda com o Gabriel Fuentes. A gente tem também o esquerdinha correndo por fora nessa briga. Bom, quero saber de você, tricolor ligado aqui, se você aprova a contratação desse jogador. A minha posição aqui sempre foi muito clara. O René não é o jogador que eu gostaria de ver o Fluminense contratando para a lateral esquerda, mas se eu quiser ser um pouquinho otimista, eu acho que é a opção menos pior ali. Acho que ele é menos pior do que o Diogo Barbosa, ele era menos pior do que o Marçal também, mas acho que o Fluminense, para dar um salto nessa temporada, evoluir do que fez ano passado, precisava de um jogador de melhor nível nessa posição. Esse cara não seria o René, muito próximo de ser oficializado como reforço tricolor. Quero falar um pouquinho agora sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje o Fluminense entra em campo às 7 da noite contra a Linense, né? O time sede ali desse grupo tricolor. O Fluminense já está classificado porque venceu os 2 primeiros jogos, né? Na estreia venceu por 2-1 a Inter de Limeira, teve aqueles 2 gols de pênalti do João Lourenço. No segundo jogo, aquela goleada acachapante por 5-0 contra o Coimbra, garantiram o tricolor na próxima fase. O adversário do Flu, que é a Linense, também já está classificada, venceu seus 2 jogos, e o Fluminense nesse momento lidera o grupo por conta do saldo de gols, né? Muito por conta da goleada por 5-0 sobre o Coimbra. Então um empate nessa partida hoje à noite garante o Fluminense em primeiro lugar do seu grupo. O jogo vai ter transmissão do Sport TV, então quem quiser ficar de olho na molecada tricolor consegue assistir a partir das 7 da noite pelo Sport TV. Vale lembrar que o Gustavo Sintra, zagueiro que foi capitão do Fluminense nos 2 primeiros jogos, retornou ao CT Carlos Castilho após um pedido do departamento profissional do Flu e está treinando com o time que jogará esses primeiros jogos do Cariocão, portanto não joga essa partida de hoje à noite contra a Linense. O Fluminense desistiu da contratação do Cuejar e o GE trouxe algumas atualizações sobre essa situação. Vamos conversar sobre isso? Só antes, rapidinho, aproveitar para mandar um abraço para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central Fluminense. Em todo vídeo a gente convida você que está aqui assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está ligadinho aqui no canal. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Damata, de Petrópolis, para o Carlos Alberto, de São Luís do Maranhão, para o Evandro, de São Gonçalo, Dirceu Gomes, de Lusiânia, em Goiás, para o Cláudio, de Nova Iguaçu, André Nunes, de São João da Barra, Noberto, de Angra dos Reis e para o Daniel Monerá, lá de Nova Friburgo. Um abração para a galera tricolor ligada aqui no canal. Convite mais do que reforçado, que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome. Então comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar então um pouquinho da situação do Cuejar. A gente trouxe ontem aqui, né, a informação dada lá pelo GE, lá do Rio Grande do Sul, de que o Cuejar chegou a um acordo com o Grêmio para ser reforço do tricolor gaúcho nessa temporada de 2025. E aí a gente fica querendo entender como que o Fluminense perdeu, digamos assim, o Cuejar para o Grêmio. O Grêmio vai disputar as mesmas competições que o Fluminense, não está na Libertadores, e o Fluminense tem o trunfo do Super Mundial, além do Rio de Janeiro ser uma cidade onde o Cuejar já jogou. Então tinha um cenário todo favorável, né, para a gente acreditar que o Fluminense venceria a queda de braço por essa contratação. Mas o GE traz pra gente que o que aconteceu foi que o Fluminense descobriu a negociação paralela do jogador
com o Fluminense e Grêmio. E aí isso acabou irritando a cúpula tricolor e o Fluminense acabou desistindo dessa negociação. A informação é que o Fluminense e o volante já negociavam há 15 dias e o jogador tinha dado o ok para a diretoria tricolor quanto aos termos. O Fluminense entendeu que houve um leilão pelas suas costas e o Grêmio, por sua vez, não sabia da negociação com o Flu. Foi uma coisa feita pelo Cuejá sem ninguém saber. Tanto é que até o Al-Shabaab, que é o clube a quem ele pertence lá na Arábia, não sabia de que haviam essas duas negociações em paralelo. O acordo do Cuejá com o Grêmio é para ele rescindir o contrato com o clube árabe no meio do ano e fechar com o tricolor gaúcho. Existe uma tentativa do Grêmio de antecipar a vinda do Cuejá, mas tem toda uma questão de um jogo da Copa do Rei que o Al-Shabaab tem em abril e aí fica um pouquinho mais complicado. Mas a princípio o Cuejá chega lá no Rio Grande do Sul em julho. Aí, vamos lá, aqui sobre a situação, tá? O Fluminense não poderia esperar até julho para ter o Cuejá, ok? Isso tem que ser falado aqui. Discutindo a qualidade do jogador, a gente discute daqui a alguns segundos, mas o Fluminense não poderia esperar até julho para ter um reforço nessa posição de volante. Para mim, eu sempre enfatizo aqui em todo o vídeo, toda a live da Central Fluminense, inclusive segunda, quinta, às 9 da noite, a gente está sempre fazendo live aqui para debater as informações do Flu, você está sempre convidado para participar com a gente. Eu sempre enfatizo que a posição de primeiro volante, esse homem marcador de meio campo, é talvez a principal carência do Fluminense hoje. O Bernal, eu já falei, é um cara que eu acho que vai evoluir muito em 2025, vai ser uma peça importante. Mas ele, por mais que seja de fato um primeiro volante, ele não tem essa característica de ser um cara marcador. Eu acho o Bernal um cara muito qualificado na saída de bola, ele tem um lançamento longo muito bom, mas ele não é esse cara de pegada. O André era. Com a saída do André, a gente percebeu que o Fluminense ficou bem mais frouxo na marcação. Por mais que o Mano Menezes tenha conseguido, de certa maneira, ali acertar o sistema defensivo, eu senti um time frouxo na marcação no meio campo. O Fábio teve bastante trabalho na reta final do campeonato passado. Então o Fluminense precisa urgentemente trazer um volante. O Cuejar seria esse nome? Isso a gente já debateu aqui. O Cuejar ideal, que é o Cuejar que eu vi em 2018 aqui no Flamengo, seria. O Cuejar que eu vi no Mundial de Clubes contra o Flamengo e contra o Real Madrid, seria. Só que são 6 anos, e nesses 6 anos o recorte que eu particularmente tenho, tá? São 2, 3 jogos do Cuejar que eu vi. Então eu não sei em que nível ele chegaria aqui no futebol brasileiro, que nível ele chegaria no Fluminense, que nível ele vai chegar no Grêmio. Para poder cravar que seria uma boa contratação ou não, isso é um pouco complicado. Tem toda aquela questão da tatuagem e tal, isso é uma coisa que de fato, eu não vou mentir, me incomoda muito. O cara vestir a camisa do Fluminense com a tatuagem do Flamengo, mas a gente falou aqui em live, né? Ele bota aquele manguito, igual o Rafael Veiga falando no Palmeiras, bota o negócio aqui no braço para cobrir e beleza. Agora no Grêmio eu acho que ele não vai precisar disso, né? Não vai ter esse problema. Mas se viesse pro Fluminense, eu acho que isso poderia ser solucionado, tá? Com a situação aí da tatuagem. Em termos técnicos, o nome, idealmente, é uma boa contratação, seria uma boa contratação, acabou não rolando, que o Fluminense vá ao mercado buscar um outro nome de qualidade para o setor e que, por favor, tenha essas características, né? Não adianta a gente trazer um primeiro volante, como foi o caso do Bernal. Repito, eu acho que o Bernal pode evoluir em 2025, pode ser útil, mas o Fluminense não precisa de mais um volante com refino técnico para sair jogando e que não tenha um poder de marcação muito grande. Eu não estou pedindo um cabeça de bagre, mas eu estou pedindo um cara que tenha um poder de marcação muito grande para ser aquele carregador de piano no meio campo. Eu acho que é essencial para o time do Fluminense ter uma peça assim nessa temporada de 2025. Outra negociação frustrada do Fluminense foi a tentativa de contratar o atacante Rony do Palmeiras. E o Jorge Nicola, jornalista, traz algumas informações mais detalhadas da proposta tricolor. E olha, sinceramente, até eu, que sou a favor da contratação do Rony, entendo que o Rony é um bom jogador, que poderia ajudar muito o Fluminense, fico aliviado com a recusa do staff do atleta. Cara, o Jorge Nicola traz pra gente... Vamos lá, são 2 absurdos enormes aqui nessa negociação, que eu não sei nem por qual começar, mas vamos lá. Tinha saído a informação de que Fluminense e Palmeiras tinham se acertado valores de compra para que o Rony viesse para o Fluminense. A proposta do Fluminense, de acordo com o Jorge Nicola, ao Palmeiras para comprar o Rony, era de 8 milhões de dólares. Isso dá cerca de 48 milhões de reais. Gente, repito, eu gosto do Rony, acho um bom jogador, eu acho que seria uma peça importante do Fluminense nessa temporada. Eu era a favor da contratação dele, para quem acompanha as lives da Central, já desde antes de sair esse nome. Eu já falava, pô, o Fluminense chega atrás do Rony, eu acho que o Rony tem vaga, tal. Já lá atrás eu falava isso. Então assim, não é uma questão de agora saiu a informação. Mas cara, não existe você pagar quase 50 milhões de reais no Rony. Eu gosto do jogador, mas ele tem 29 anos, cara. Não existe você pagar esse valor no Rony. Aliás, nem o Rony que surgiu no Atlético Paranaense,
surgiu não, né? Mas que teve aquele destaque no Atlético Paranaense em 2019 foi vendido pro Palmeiras, nem aquele Rony lá eu pagaria 50 milhões. Quem dirá esse Rony agora, que tá em baixa no Palmeiras, já tá bem mais velho, cara, não existe pagar esse valor. E aí, além disso, cara, beleza, o Fluminense topou pagar. Beleza em parte, né? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. O Fluminense topou pagar esse valor ao Palmeiras. Aí vem outro absurdo. De acordo com o Jorge Nicola, a proposta salarial do Fluminense pelo atacante era de R$1 milhão. O Rony quer um aumento salarial do que ele ganha no Palmeiras. Ele ganha, segundo o Felipe Fancicani, ele ganha 1,2 milhões de reais no Palmeiras. E ele sairia do Palmeiras se fosse para ganhar 1,5 milhão. O Fluminense ofereceu 1 milhão e o Rony recusou. Cara, eu não vou nem entrar naquele mérito. Tem uma galera que fala assim, não, que o Rony tá achando que é o Cristiano Ronaldo. Ah, o Rony tá maluco, ele tá fora da realidade. Cara, eu acho que o Rony não tá fora da realidade, não. Quem tá fora da realidade é quem paga esse valor. Se ele ganha 1,2 milhões no Palmeiras, por que ele vai sair pra ganhar menos no Fluminense? Né? Eu acho que ele tá certíssimo. A realidade tem gente que vai pagar isso pra ele, então ele tem que pedir mesmo. Eu acho que nesse ponto ele tá certo. Agora, a doideira pra mim é o Fluminense se quer cogitar pagar 1 milhão. Pelo amor de Deus. Ninguém no elenco do Fluminense ganha 1 milhão de reais. Ninguém ganha. Você vai fazer o Rony ser esse cara? Repito, eu gosto do Rony, acho bom jogador, eu acho que seria importante pro elenco do Fluminense. Mas daí tu pagar 1 milhão de reais de salário nele, pra mim isso não existe, cara. Na verdade o que aconteceu foi que essa recusa do staff do Rony acabou sendo um grande livramento para o Fluminense. E aí, por outro lado, a gente tem que aproveitar esse tipo de informação também para fazer uma cobrança aqui. Porque quando a gente fala muito sobre negociações do Fluminense, reclama dos níveis de reforço e tal, parece muita gente vai falar que o Fluminense não tem dinheiro, que a gente tá querendo montar seleção sem grana, etc e tal. Gente, o Fluminense estava disposto a pagar quase 50 milhões de reais no Rony. Nessa janela a gente já pagou 29 no Hércules, que foi uma ótima contratação, tá? Não é uma crítica não, só tô pontuando aqui e enumerando. O Hércules foi uma ótima contratação por 29, eu achei até barato. Pagou o quê? 15, 20 no Freitas. Tem o valor do Canóbio, que a gente não sabe quanto que é, não tá, enfim, revelado em detalhes quanto vai ser. É o Isaac mais um valor. E é pagar mais 50 no Rony. Isso eu não estiver esquecendo de ninguém. Paulo Baia veio sem custos, Pitaluga sem custos. O Lavega tem uma compensação que a gente não sabe quanto que é, mas como ele estava no último dia de contrato, eu quero crer que não era um valor muito alto. Então, cara, assim, esse papo de que não tem dinheiro já foi por terra, né? Ia pagar 50 milhões de reais no Rony, gente. Agora, sinceramente, tem que pegar esse dinheiro aí, esses 50 milhões, já que tem, investir num volante, num atacante, num centroavante de verdade. Até porque o Rony, pra mim, eu já falei isso aqui muitas vezes, né? Por mais que ele tenha jogado de centroavante nos últimos anos no Palmeiras, pra mim o Rony é atacante de lado. Tem que trazer um centroavante com uma característica diferente do Cano, do Cauã Elias, das peças que a gente tem. Um atacante de altura, força, que sabe fazer um pivô, que tem um bom jogo aéreo. Pra mim tem que ser o foco esse tipo de centroavante e também um primeiro volante, né? Já que o Cuéllar não vem. E temos também atualizações sobre a situação de zagueiro que está de saída do Fluminense. Formação do GE, a gente já vai comentar sobre ela, só antes rapidinho lembrar você ligado aqui no canal de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples, basta correr no comentário fixado, lá tem o link, clica no link, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e a partir daí você vai receber tudo o que acontece com Flusão na palma da sua mão. Combinado? Vamos falar da situação do zagueiro Antônio Carlos, tá? De saída do Fluminense, e o GE traz pra gente que ele, que será emprestado ao Sport, já está em Recife para assinar o contrato. O Antônio Carlos tem vínculo com o Flu até o final de 2026 e vai ser emprestado ao Leão da Ilha até o fim de 2025. Vale lembrar, né? O Antônio Carlos chegou no Fluminense no começo do ano passado, no começo de 2024. Ele estava no Orlando City dos Estados Unidos e na época o Fluminense pagou cerca de 2,4 milhões de reais pelo defensor. Cara, essa contratação do Antônio Carlos, ela tem várias camadas de erros, ao meu ver, tá? Primeiro de tudo, o Fluminense insistiu muito no Antônio Carlos. Tentou ele lá no meio de 2023, não conseguiu, seguiu insistindo e trouxe no começo de 2024. Para mim isso já foi um erro, tá? Porque o Antônio Carlos não é esse zagueiro todo, tanto é que ele tá saindo agora do Fluminense depois de não se destacar, tá indo pro Sport, que é um clube que tem sua tradição, mas tá subindo da Série B. O Fluminense ficou nessa insistência com o Antônio Carlos por muito tempo, paga esse valor lá pro Orlando City para conseguir a liberação dele. Então, assim, ficou uma paixão com o Antônio Carlos que eu não consigo entender.
E depois que o Antônio Carlos chegou aqui, ele teve poucas oportunidades. A verdade é essa. Não que eu acho que ele deveria ter mais, porque por mim ele não deveria nem ter vindo. Mas o Antônio Carlos não teve muitas chances de jogar. Pra mim já era uma contratação absurda em todo sentido, porque quando ela é realizada, o técnico do Fluminense era o Diniz. Eu não vi o Antônio Carlos sendo útil naquele estilo de jogo do Fernando Diniz, com as obrigações que o defensor no esquema do Fernando Diniz precisa ter. O Antônio Carlos é um zagueiro para time que joga no contra-ataque. Ele é um zagueiro, ele é jogador de beisebol, ele é rebatedor. Ele vai proteger ali a defesa e vai rebater a bola para frente. Mais do que isso, eu acho que é exigir demais do jogador. Então a gente tinha um treinador que jogava com outras funções de zagueiro, e mesmo assim trouxeram o Antônio Carlos, que se demonstrou um erro muito grande. Tanto é que ele sai sem deixar nenhuma saudade do Fluminense. Então, assim, esse tipo de coisa tem que ser falado também. É uma contratação que não fazia o menor sentido de ser feita quando foi. A gente estava perdendo o Nino e ele vem. Tudo bem, ele não veio para ser o substituto do Nino, mas veio na mesma janela. Cara, pelo amor de Deus, olha a diferença de não vou nem falar de qualidade, mas de estilo de jogo. É completamente distinto. Então, assim, uma contratação completamente equivocada, tem contrato até 26. O Fluminense vai emprestar aí até o final do ano, torcer para ele se dar bem lá no Sport, o Fluminense, enfim, negociá-lo em definitivo e pelo menos se livrar desse salário que paga por esse jogador. Torcedor Tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você. Muito obrigado pela audiência. Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.